experiência para você? Como é que foi jogar na Udinese tanto tempo? Como é que foi isso para Foi você? muito legal, eu me lembro bem quando estava aqui no Atlético, já nos últimos jogos, eu soube que já estava vendido, se eu não estiver enganado, outubro, novembro. Eu fui para a Itália dia 27 de dezembro, mas ali outubro, novembro eu já sabia que estava sendo vendido. E o Vadão, o falecido Vadão, né, Oswaldo Alvarez, ele conversava muito comigo. Cara, vai para a Itália para você ficar muitos anos. Ou seja, ali eu procurei assimilar o mais rápido a cultura, me introduzir bem na cultura do país, na língua, na forma de jogar. E ali foram 5 anos no mesmo clube. Depois acabei saindo da Udinese porque eu estava com pouco espaço para jogar, e o meu primeiro treinador, em 2000 na Udinese, tinha ido para o Siena. Foi uma experiência muito legal também, me convidou para ir para lá. Eu fui no último dia de mercado e ali fiquei 3 anos e meio também. Então foi uma experiência fantástica em relação à cultura, o aprendizado meu mesmo como atleta, e depois hoje como treinador, vem muito da escola italiana. Uma escola muito rica, né? Nós estamos falando aí juntando Brasil e Itália, são 9 títulos mundiais. Então, assim, eu tento pegar ao máximo, unir essas duas escolas hoje no meu trabalho, a consciência tática, a organização, tudo. O meu mentor, que é o Luciano Spalletti, hoje está muito bem no Napoli, está muito bem na Champions League também, vai ser campeão italiano, acredito eu, que ontem abriu 18 pontos do segundo colocado, que é a Inter de Milão, que acabou perdendo ontem para o Bolonha. Então, assim, cara, foi uma experiência muito rica mesmo. E que atacante ele tem também lá, né? O Vitor Osimhen ele tá voando. Tá chamando a atenção. Tá. É a maior sensação da Europa, dá pra falar isso. Ele tá fazendo um trabalho espetacular, cara. E assim, não é de... eu que o conheço perto, eu tive com ele, depois que eu saí do Palmeiras, eu fui passar uns dias com ele lá, passei 28 dias com ele na Roma, ele estava na Roma na época. E não é surpresa nenhuma para mim, porque ele é um cara fora da curva mesmo, muito bom treinador, como ótimo gestor, como ótimo treinador de campo também, um cara assim, que é uma referência forte. E tá se mantendo aí no alto nível há muito tempo, né? Você falou, ele foi seu primeiro treinador lá em 2000, primeiro treinador da Itália lá em 2000. Ele foi na verdade na Udinese ele foi meu segundo, o Luigi De Canio foi o primeiro, e depois ele veio. Essa coisa minha de ser treinador veio muito depois que eu o conheço como jogador na época. Ele chega no Udinese, eu trabalhei com ele 2 vezes, né? Ele chega, vai embora, depois volta. Então, assim, cara, porque eu via realmente como o time treinava e transferia tudo para os jogos. E é legal, assim, ver que depois de tanto tempo ele segue na primeira prateleira do futebol italiano. Na primeira. Foi campeão na Roma, ele teve no Zenit da Rússia, depois teve voltou. Na Inter também, teve na Inter de Milão, assim, com números espetaculares. E agora vai ser campeão italiano, cara. Eu acho que vai ser bem difícil tirar esse título dele. E eu conhecendo bem como ele é, como gestor também de vestiário, ele não vai deixar o Napoli baixar a guarda para perder esse título. E você acha que dá pro Napoli sonhar aí, rapidinho, falando um pouquinho de futebol internacional, você acha que dá pro Napoli sonhar com a Champions? O time tá jogando tão certinho. Que dá sim. Eu acho que dá sim. Porque é um time hoje que está muito forte. Eu tinha uma dúvida depois da parada da Copa como seria esse retorno. Eles voltaram mais fortes ainda. Então, assim, não deixou o nível cair, o nível tático, físico, técnico. O time está muito completo. Eu tenho acompanhado, até falo com o João, que trabalha comigo, eu tenho acompanhado muito o Napoli, assim, cara, não mudou nada. Pelo contrário, ele está cada dia mais forte, como jogo, com intensidade, criou realmente uma identidade de campeão. E tem até uma coisa, né? Como o título italiano parece estar mais encaminhado, dá até para ele focar um pouco mais na Champions, com né? certeza. Com a gordura do jeito que tá, dá para ele até ir rodando um pouco o elenco, não dá? Dá para dar uma priorizada em alguns jogos na Champions League, poupando alguns jogadores, fazendo aquilo porque a Champions é dura, né? Então cara, a grande chance dele, além de ser campeão italiano, a Champions League é diferente, assim, é muito mais difícil, jogos mata-mata, é um campeonato diferente, mas grande chance de ser campeão também. Mas falando um pouquinho da época de Udinese, com quem você jogou lá nesse time? Você chegou a jogar com o Di Natale? Joguei muitos anos com o Di Natale. Que eu acho que pense em Udinese é ele. Joguei, o Di Natale chegou um pouquinho depois de mim, foram 4 anos e meio juntos. E a Quinta, que é campeão mundial também, Valerio Bertotto, que é um jogador que mais vestiu a camisa da Udinese, ele foi capitão lá na Udinese os 5 anos que eu joguei, depois ainda jogamos mais 1 ano e meio em Siena, o jogador que eu mais joguei na minha carreira,
Foram 6 anos e meio juntos. Haja entrosamento, hein? Jogava atrás, então assim, era muito fácil jogar com ele, que ele fazia toda a leitura, jogava falando, então ajudava muito. Joguei também com o Locatelli na época, Gianni Queda, Fiore, que fizeram parte esses jogadores fizeram parte da seleção italiana. Era um time forte, muito organizado também. A Udinese hoje tem uma estrutura espetacular. Na época já era boa, mas hoje também deu um salto de qualidade muito grande, com estádio novo, estrutura de campo, de treinamento, de vestiário, toda de fisioterapia, de academia, tudo muito forte. E como é que era a cidade? Qual foi a maior diferença que você sentiu saindo de Curitiba para ir morar lá? O que você sentiu diferente? Tinha de igual? Muito. Apesar que Curitiba é uma cidade mais europeia brasileira que nós temos, mas de todo jeito o que deu uma diferença grande é o clima, né? Porque eu saio daqui dia 27 de dezembro, caio em Udine, que é nordeste da Itália, um frio rigoroso, estava nevando, nos meus primeiros dias já estava nevando. Então, assim, uma diferença de clima enorme. A gente de verão do Brasil, de dezembro, mesmo em Curitiba, que já não é uma cidade tão quente, por exemplo, como o Rio, mas estava calor, e ir para uma cidade que estava menos abaixo de zero. Então esse foi um choque que eu tive já de cara, né, pelo clima. E pegando o campeonato no meio, né, porque a gente estava terminando uma temporada aqui e no meio da temporada lá. Então, assim, os primeiros meses não foram fáceis, mas aí, como eu já tinha falado para você que eu estava focado para ficar muitos anos lá, já me adaptei rápido. É uma cidade tranquila, pequena, mas bem gostosa. É até uma coisa, né? Você não teve férias, porque você saiu daqui em dezembro, não já férias. Emendou. Nós disputamos o último jogo, não sei se vocês vão lembrar, aquele ano de 99, tinha uma vaga, quem ganhasse a seletiva, tinha a vaga na Libertadores, foi a primeira vez que o Atlético Paranaense foi para a Libertadores, foi aquele ano. Então termina o jogo dia 21 de dezembro, que foi o último jogo no Mineirão. Nós ganhamos, fomos campeões lá. Dia 27 eu vou para a Itália. Então, assim, sem férias nenhuma, foi muito corrido. Mas era um sonho que eu tinha também na época de jogar na Europa, né? Então foi espetacular também. Pô, mesmo sem férias. Valeu a pena não ter tido férias. Muito a pena. E Udine é uma cidade relativamente pequena. O que tinha para fazer de legal? Como é que foi morar lá tanto tempo? Lá a cidade... Se adaptou bem? Me adaptei bem. Até porque você passou esse tempo todo lá, né? Morei na mesma casa, os 5 anos. Foi a segunda casa que eu fui procurar. Um lugarzinho bem gostoso. Um pouco afastado do centro, mas assim, uma cidade bem gostosa. É uma cidade, assim, a gente fala, lá na Itália se chama uma praça muito tranquila, porque você conseguir ter uma vida fora do futebol bem tranquila, de andar no centro, mesmo você sendo reconhecido como jogador, mas era uma cidade que os udineses tratavam bem, tranquilo, não tinha aquele assédio louco do sul da Itália, por exemplo, que o Napoli, um jogador, quem joga lá não pode sair nem na rua. Em Udine era tranquilo. Então meu filho foi alfabetizado lá, assim, foi uma vida, era uma vida fora do futebol bem tranquila. E você gostou assim, mas voltaria, já pensou em voltar a morar lá depois de um tempo? Morar só se for para trabalhar mesmo, morar para sempre não. Mas depois que eu parei, voltei para a Itália 3 vezes para fazer estágios. O Antônio Conte foi meu treinador, o Spalletti, como já falei, o Decano, o Mário Beretta. Então eu fui 2010, 12 e 17 para fazer alguns estágios, para trocar essa figurinha que eu falei dessa escola italiana que eu procuro unir com o meu trabalho junto com a brasileira. Né? Você falou do Conte, ele foi seu treinador no Udinese ou foi seu treinador no Siena? No Siena. Ele era auxiliar técnico do clube, foi junto com o Decano, e já dava para ver que era um cara fora de série também. Depois fiz estágio com ele quando ele foi na Juventus, ele foi campeão invicto na Juventus, e eu fui para lá em 2012, e eu passei uns dias lá com ele também. Mas ele tem um estilo um pouco diferente do Spalletti, assim. Não só à beira do campo, mas também de variação tática e tudo mais. O Conte é um cara mais participativo, apesar que o Spalletti o jeitão dele também, muito no treino. Eles são muito parecidos no treino, tá? O Spalletti é um pouco mais contido nos jogos, no banco, né? Mas o mesmo tipo de cobrança, o mesmo tipo de atenção. No dia a dia eles são bem parecidos, como eu estou te falando eu lembro deles falarem, eu não quero ver um dente. Porque ele não queria ver ninguém sorrindo, todo mundo focado para treinar. Então, assim, ele era... Cara, aprendi muito com esses dois aí. Principalmente com o Spalletti, né? Porque, como eu falei, é uma referência minha e eu tenho mais esse contato mais próximo com ele. O Spalletti era interessante que, em 2012, eu vou fazer estágio com ele, a gente conversando muito. Eu fiz estágio com o Luiz Henrique, o ex-treinador, o atual treinador da Espanha, né? Que estava na Copa agora, ele estava na Roma. E eu conversando com o Spalletti, porque o Spalletti estava no Zenit da Rússia, ele falou, vem para cá, vai ficar na minha casa. E eu estava já me organizando, me preparando para ir para lá. Só que aí eu tive
convite do Petralhão para ir para o Atlético. E acabei não indo para a Rússia com ele, que eu ia passar uns dias lá. Poxa, que legal. Mas eu ia até perguntar, com qual estilo de jogo você se identifica mais? Se é com o do Spalletti ou do Conte? Que o time do Conte normalmente tem umas variações um pouco até não tão usuais em certos momentos. Eu vi isso muito acontecer na Premier League, né? Ele gosta de 3 zagueiros. O Spalletti já trabalhou com variando. 3 zagueiros também. Na chegada dele, a gente jogava no 3-5-2. Para mim era bom, que eu era lateral ala, né? Eu era mais atacante. Mas talvez eu me identifique mais com o Spalletti por o conhecer mais e procurar aproximar o meu trabalho mais com o dele. E ele varia muito. Agora ele está jogando um 4-3-3, então talvez eu tenha mais esse lado para o Spaletão. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Teste, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.